Muito bem-vindos, live terapia número 25. Lembrando que é o momento aqui onde eu trago algumas coisas que já foram trabalhadas dentro de terapia, claro, trago de forma resumida, mas para que vocês possam também trabalhar na vida aí de vocês, certo? Eu sou Rafael de Abreu, o tema de hoje, 4 maneiras de se comunicar bem. Vamos lá. Nós temos um ponto que muitas vezes a gente esquece, que é a verdade de que somos animais sociais, né? Se somos animais sociais, estamos em relação, né? Estamos em relação com o outro. Estar em relação com o outro é, então, preciso, é, então, fundamental aprender a se comunicar com aquele que está à nossa volta, certo? Se eu não tenho uma comunicação sadia com a pessoa que está à minha volta, eu não consigo caminhar. Eu não consigo me desenvolver até, certo? Por que eu não consigo me desenvolver? Porque quando a gente pensa em maturidade, quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, isso passa necessariamente no outro. Quando alguém busca ser virtuoso, a virtude desse homem, ele deságua no outro. Então, quando alguém fala assim, quando alguém conhece alguém que tem a humildade deságua numa outra pessoa, certo? A humildade está lá sempre se relacionando com o próximo. Se uma pessoa é paciente, se a pessoa tem a virtude da paciência, a virtude da paciência é uma paciência que se relaciona com o outro. E aí, Gleice, bom te ver aqui, bom te ver aqui. Almoça bem também, almoça bem, almoça e assiste. Então, se alguém tem a virtude da paciência, vai ser importante também visualizar que essa virtude, ela deságua no outro, certo? Então, qualquer qualidade que a gente possa falar, ela vai estar sempre se relacionando com o próximo, ok? Então, aqui está um ponto importante. Precisamos, então, necessariamente ter essa caminhada saudável aí. Beleza. Ok. Vamos lá. Então, um primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Nem sempre será fácil a comunicação. Ok? Nem sempre será agradável a comunicação. Até porque quando eu falo de comunicação saudável, eu não estou falando que é você com a tua mãe, você com teu pai, você com teu irmão. Eu falo que é você dentro do seu contexto. O seu contexto pode ser seu trabalho. Como que você vai se comunicar bem dentro do seu trabalho, por exemplo? Certo? Então, pense que a comunicação está em todos os meios aí. Então, partindo do princípio de que a comunicação nem sempre vai ser agradável sensivelmente, aqui nasce a nossa primeira maneira de se comunicar bem. Vou ter que trazer a minha caixinha de som aqui, que vocês já conhecem, onde a inteligência está no topo, a vontade está aqui no meio, que vai ao encontro do que a inteligência informou ela, a nossa inteligência, que é o bem, a verdade, o belo, a ordem, e aqui embaixo, nessa parte fluorescente aqui de baixo, estão as nossas paixões, que a gente pode colocar aqui as nossas emoções, certo? Se eu vivo assim, que é o oposto, onde as emoções estão no topo, escravizando a vontade e excluindo a inteligência, até porque você não consegue ver essa parte aqui, some, eu não vou começar a me comunicar bem. Por quê? Eu acabei de falar que uma boa comunicação tem que passar pela ideia de aceitar que algumas comunicações elas não serão fáceis. Algumas comunicações elas não serão agradáveis mesmo, e tá tudo bem. Então, por que eu continuo me comunicando se mesmo assim é meio desagradável? Porque quem está decidindo por essa comunicação é a minha querida, maravilhosa, espetacular inteligência, meus amigos, certo? Mas se eu faço essa inversão aqui, onde eu excluo a inteligência, eu não vou falar não, porque vai ser chato, porque eu não quero, porque isso, porque aquilo, etc, etc, etc. E aí eu deixo de me comunicar, lembrando que vai deixar de comunicar com uma pessoa ou com algum lugar, sendo que o ideal era necessariamente se comunicar. É como se fosse um dever, certo? O dever era comunicar com aquelas pessoas, era falar sobre determinado ponto. Mas, vai ser desagradável, né? Minha emoção está no topo, eu sou um super sentimentalista, então é melhor eu afastar isso de mim. E aí, obviamente,
há um problema de uma boa comunicação. Então, temos que partir do ponto que comunicar-se bem passa por saber suportar uma comunicação que ela não é tão agradável assim, né? Ontem eu estava atendendo uma pessoa, passei um exercício para ela sobre coisas que irritam, né? Ela dentro do dia a dia. E ela falou assim, uma coisa que me irrita muito no meu trabalho é quando eu estou no telefone, inclusive eu preciso que vocês respondam isso para mim agora. É quando eu estou no telefone no trabalho e alguém abre a porta e fala comigo como se eu não estivesse no telefone, certo? Então a pessoa está lá no telefone, tipo, calma aí, alô, tá lá falando, aí abre alguém a porta, tá vendo que você tá com o telefone no ouvido, e aquela pessoa começa a falar. Isso irrita aquela pessoa. Provavelmente vocês podem ficar abertos aí para falarem, obviamente, talvez isso irrite vocês também. Imagina, vocês estão ali concentrados numa ligação. A Carla provavelmente já passou por isso e deve incomodar ela também, a Andressa também. Você tá ali, olha lá, Gabriela, todo mundo se irrita com isso, não é isso? Então, assim, você tá ali tentando se concentrar em algo e, de repente, até tá todo mundo incomodado com esse pessoal, né? Você tá concentrado ouvindo o que a pessoa tá falando e chega outro e fala assim, então, fulano, o negócio é o seguinte, você vai ter que fazer aquele negócio, você já fez? E você tá lá no telefone. Então, a comunicação ali é fundamental. Só que é agradável se comunicar com essa pessoa que está tentando falar com você e não está, de uma certa forma, respeitando o teu momento ali, ligando para alguém, resolvendo alguma coisa? Não é agradável. Não é agradável. Mas a gente vai ter que ir lá e comunicar, né? Esse meu paciente, ele falou que ele se comunica só com os olhos. O Andrés falou que finge demência. Então, esse fingir demência faz parte de uma comunicação, né? Esse paciente falou que ele comunica com os olhos, ele só dá aquela olhada assim, meio que fuzilando e pronto, acabou, né? Já outro paciente, ele tá lá no telefone, ele faz assim, tipo, ele só põe uma mão ali, é uma comunicação, certo? A Gleice colocou um paciente falando com você e o amiguinho do lado querendo bater papo, olha que coisa, né? Então, tudo isso é uma comunicação que sensivelmente não é tão agradável assim. Mas a gente vai lá e faz. Às vezes, eu sei que pode ser um problema aqui muitas das vezes, mas algumas DRs são necessárias dentro da vida de um casal, né? Então, é chato, DR. Pô, cara, eu sei que para vocês, mulheres, vocês podem até gostar disso aí. Mas, pra gente aqui, às vezes é bem chato. Mas eu não posso fugir. Porque se eu fugir de uma DR, eu tô pensando só na parte emocional. Não é gostosinho uma DR, então eu não quero. Mas se eu pensar que, putz, eu acho que a gente precisa realmente conversar, a gente precisa acertar algumas coisas aqui. E acertar algumas coisas aqui nem sempre é uma conversa diplomática, maravilhosa, né, brindando um vinho. Não, às vezes é uma conversa mais séria, né? Mais seca até, né? Então, esse é um ponto importante. A Andressa colocou aqui, eu não fico frustrada, olho para a pessoa e respondo algo mais alto para a pessoa do telefone e ignoro a pessoa que interrompeu, né? É isso? Então tem uma comunicação, certo? Mas se a gente pudesse escolher, a gente não ia querer que aquela pessoa tentasse nos interromper de alguma maneira. É igual a dinâmica da DR. Às vezes não queremos ter uma determinada DR. Mas pensar com a inteligência, algumas, tá? Não são todas. Tem gente que exagera em dinâmica da DR, obviamente, né? Mas, às vezes, a gente vai olhar aquilo ali e falar, putz, não, é realmente importante a gente sentar e conversar aqui, porque, pô, a gente precisa organizar a vida, etc, etc, etc. Ó, a Gleice falou que DR com melancólico ninguém gosta. Olha aí, ó. Ó, os melancólicos aí são pessoas difíceis, hein? Mas, enfim. Então, esse é um ponto importante. O primeiro ponto é esse. Ó, eu tenho que enfrentar o desagrado sensível e me comunicar a si mesmo. Certo? E conseguir me comunicar, conseguir passar. E às vezes a comunicação não é necessariamente na fala. A gente está dando o exemplo aqui do telefone que alguém tenta interromper. Eu falo mais alto com a pessoa que eu estou no telefone, eu só olho, eu finjo demência, eu coloco a mão na frente, etc, etc, etc. Certo? Então, é meio que normal ter uma comunicação. Só que eu tenho que saber fazer isso, para que eu não seja vencido por essa parte sensível que não seja tão agradável assim. Certo?
Uma outra maneira, vamos botar a segunda maneira aí. Eu tenho que ser claro. Claro no que eu estou falando. Clareza no que você tem para falar. Não adianta você tentar falar e a pessoa não entender. Comunicação só existe quando as partes entendem que um e o outro estão falando, não é isso? Senão não há comunicação. Então a clareza é fundamental. E o ponto é, tem conversas que elas podem ser mais tensas. Tem conversas que elas podem ser, sim, mais difíceis. E às vezes isso pode atrapalhar a clareza. Então, se eu já sei que eu vou ter uma conversa, uma reunião, uma DR, XYZ, que eu sei que vai ser tenso de alguma forma, o que eu tenho que fazer para ser claro? Eu tenho que me preparar mesmo para isso. Eu tenho que me preparar anteriormente, para não chegar na hora e falar uma língua que a pessoa que está na minha frente não entende. Certo? Então, essa clareza também é um ponto vital aqui para nós quando a gente pensa em uma comunicação saudável, quando a gente pensa necessariamente em fazer o outro entender aquilo que a gente está falando. Ok? Certo? Eu vou passar para o próximo ponto aqui, mas só voltando na clareza, né? Tem gente que fala 3 horas e não ficou claro o que aquela pessoa queria falar. Entende? Olha como deve ser difícil. Vocês já passaram por isso? De uma pessoa tentar falar para você, ela não ser clara. Olha a angústia que causa em nós. A gente fica assim, meu Deus, o que esse cara está querendo falar? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. E agora? Então, é muito importante que a clareza seja um aspecto natural de qualquer comunicação. Certo? Para que seja claro, a pessoa enxergue o que eu estou querendo falar. Ok? Temos uma outra maneira, terceira maneira, que entraria aqui na objetividade. Precisamos ser objetivos. Eu começo aqui e termino aqui. Olha, eu estou aqui falando com você. Isso vai juntar com a clareza, né? Clareza e objetividade são pontos bem... Na verdade, todas essas 4 maneiras, de uma certa forma, elas se encaixam uma na outra e fazem um pilar da comunicação, vamos dizer assim. Né? Então, objetividade, eu preciso que o outro entenda por que eu estou ali falando com ele. Eu preciso ter um início, eu preciso ter um meio, eu preciso ter um fim. Certo? A clareza pede uma preparação anterior. A objetividade também. É como se você tivesse que perguntar para si mesmo: por que eu vou falar? Para que eu vou falar? E como eu vou falar? Sabe quando a gente é criança, a gente quer pedir dinheiro para nossa mãe? Né? Eu tinha uma estratégia, não sei se isso era tão consciente assim, tá? Mas eu tinha uma estratégia quando eu era criança, que eu olhava para minha mãe e eu percebia qual era o humor que ela estava naquele momento. E, pô, minha mãe tá sorridente, minha mãe tá feliz, minha mãe tá rindo. Aí eu chegava próximo da minha mãe, falava, então, mãe, sabe aquele negócio lá, tal? Então, o preço abaixou, né? Sei lá, devia ter uns 12 anos, sei lá, não sei. Então, o preço baixou daquele negócio, será que dá? Então, eu ia lá comunicar com ela, porque eu percebia que naquele momento ela estava mais de bom humor e ela iria, de alguma maneira, dialogar comigo de uma forma boa, né? Então, quando eu falo de clareza e objetividade, essa preparação para entender o porquê, o para quê e como vai nos ajudar muito nesse quesito de se comunicar. Nesse quesito de falar assim, calma aí, preciso fazer algo aqui. Entende? Calma aí. Por que eu vou falar com essa pessoa? Ah, porque aconteceu isso aqui. Para que eu vou falar? Para resolver tal coisa. Como que eu vou falar? Ah, vou esperar na hora do intervalo do meu trabalho, vou falar com ela se ela está podendo conversar e vou conversar ali na hora do intervalo. Ou, vou esperar, vou falar com ela na hora do intervalo para marcar no final do trabalho. Ah, beleza. Então, a comunicação saudável passa em achar o porquê, o para quê e como. Certo? Então, achando o porquê, para quê e como da comunicação, o porquê que eu tenho que falar com tal pessoa, eu vou acertar e não deixar aquela parte sentimental se afastar de mim, que é a primeira maneira aqui, que pode ser desagradável, pode ser chato, uma certa conversa necessária, né? Eu vou buscar a clareza da situação, eu vou buscar a objetividade da fala, tem que terminar em algum lugar,
Tem que terminar em algum lugar. E eu vou abrir o ponto para o nosso quarto ponto aqui de uma comunicação saudável, que traz uma dimensão que eu posso falar que é até mais profunda até. Por quê? Porque uma comunicação é uma comunicação que se entrelaça com a verdade. Então, a quarta maneira para se comunicar bem é um certo amor pela verdade. E não é um amor pela verdade num sentido só apologético. Você quer ter uma disputa apologética com aquele cara que não concorda com você em alguns pontos. Não, não é isso. O amor à verdade que fundamenta uma comunicação saudável é para que o outro tenha o contato com a verdade da situação. Então, tipo, pô, João, a questão é o seguinte: você fez aquele negócio lá atrás, atrapalhou meu trabalho e tal, tal, tal. Será que, pô, da próxima vez tem como você fazer assim? A gente vai se organizando. Você está se comunicando, você está sendo claro, você está sendo objetivo, você está enfrentando aquela parte que tem um desprazer sensível de conversar com alguém, que pode existir em alguns diálogos, mas você está fazendo isso porque há um amor. E é esse amor à verdade. Da verdade da comunicação, de passar para o outro. Certo? Justamente para que a gente não seja omisso dentro do relacionamento à nossa volta. Certo? Então, aí tem um ponto muito importante para nós. Então, o que fundamenta uma boa comunicação é o amor à verdade. Só que por que as pessoas que falam ter amor à verdade às vezes se comunicam mal? Porque eles acham que amor à verdade, ao ato de comunicar-se, é enfiar uma verdade que o outro não concorda goela abaixo dele. Não é isso que eu estou falando. Certo? Então, é um ponto importante, tá? Ó, a Andressa botou aqui: morando nos Estados Unidos, eu tive que me ajustar a ir direto ao ponto, dizendo na primeira fala ou frase o objetivo, depois os porquês, e no fim, ou aí meio que cortou, não sei. Mas é isso. A Andressa, pegando o exemplo que ela está trazendo aqui, quando ela muda de país, ela precisa acertar necessariamente isso para que ela consiga se comunicar. Senão, ela vai estar mais isolada ainda, ela vai estar mais numa ilha. E não somos uma ilha, né? Esse é um ponto importante. Ó, o João botou aqui: ser direto fala o que tem que ser falado. Exato. Claro, temos que ter um certo cuidado com essa parte de não se tornar fazer um certo movimento meio estúpido ao falar, claro. Mas o que fundamenta uma comunicação boa, que é a quarta maneira que eu coloco aqui, é esse amor à verdade. Quando a Andressa tem que comunicar de forma objetiva e clara, quando ela vai para os Estados Unidos, ela tem que ter um amor à verdade, que é a verdade do que ela quer, pô, entende? E mesmo que o que ela queira seja Nutella, entende o ponto? Então, quando eu falo desse amor à verdade, porque imagine se você, eu quero Nutella, mas eu vou chegar lá e falar assim: quer Nutella? Não, não quero não. Aí você começa a mentir. Rafael, mas essa mentira pequenininha de querer algo e falar que não quer, ela é tão grave? Ela não é grave, mas ela vai abrindo a possibilidade de você começar a usar a mentira como um padrão aceitável dentro da vida, certo? Então é um ponto importante. Ó, só concluindo a frase da Andressa, que ela continuou embaixo, né? Morando nos Estados Unidos, eu tive que me ajustar aí direto ao ponto, dizendo na primeira fala ou frase o objetivo, depois os porquês e no fim o meu ponto de vista emocional ou de crença. Pois é. É sempre fácil? Não. Por isso que temos que vencer aquela primeira maneira, que a gente vai ter que comunicar, apesar de não ser tão gostoso sensivelmente. Vencemos essa primeira maneira. Vamos ser claros? Vamos ser claros. Vamos ser objetivos? Vamos ser objetivos. Clareza e objetividade eu posso preparar antes? Pode. Um dia antes, 2 dias antes, você já sabe que vai acontecer um tipo de conversa? Você pode se preparar sim. E o quarto é o amor à verdade. É o que fundamenta uma comunicação boa. Uma boa DR. Existe boa DR, Rafael? Existe, gente. Existe uma boa DR, claro que existe. Mas uma boa DR, ela vai estar fundamentada nesse amor à verdade. Ó, agora aconteceu isso aqui na nossa vida, a gente tem que alcançar tal coisa, vamos caminhar junto aqui, acho que eu tenho que melhorar nisso, acho que você tem que melhorar naquilo, e tal, 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 dessa forma acho que as coisas podem funcionar, etc, etc, etc. Ah, beleza. Certo? Então, esse é um ponto muito importante da gente começar a trabalhar em nós. Esse desejo genuíno de comunicar-se bem. Comunicar-se bem não exatamente, João. O tom que a gente fala causa impacto. E se você usar um tom
Muito agressivo causa um impacto. Se você for muito passivo, cada hora pede um tom. Eu preciso ter a sensibilidade de enxergar qual é o tom necessário naquele momento. Porque comunicar-se bem não é só jogar para fora. Comunicar-se bem não é sincericídio, ok? Sincericídio é eu jogo tudo para fora, o problema é seu, você que se resolva com isso. Isso não é uma comunicação boa. Isso é uma comunicação egoísta, inclusive. Então, uma comunicação boa, nascendo fundamentada pelo amor à verdade, que eu comunico a verdade, fazendo isso com clareza, com objetividade, enfrentando o desagrado sensível que pode ser uma conversa mais difícil. E aí, se a gente quiser usar algumas outras maneiras, assim, uma maneira número 5 para colocar um bônus aqui para nós, se a gente quiser entrar nessa dinâmica, entendendo de que o outro não é uma lixeira onde eu deposito tudo o que eu quiser. Certo? Então, na parte prática, eu entendo por quê, para quê e como eu vou me comunicar. Esse é o primeiro ponto. E não posso fazer o outro de lixeira. Certo? Ser assertivo. Não, ser assertivo não, desculpa. Ser firme. Quando a conversa não precisa dessa firmeza toda, você está saindo do tom. Ser muito passivo. Quando a conversa não precisa dessa passividade toda, está saindo do tom. Certo? Então, há tempo e momento para N formas de se comunicar. O ponto é, eu tenho que me comunicar. Por quê? Porque na comunicação a gente se desenvolve, a gente se entende, a gente acerta, a gente muda, a gente cresce, etc, etc, etc. Ok? Então, esse é um ponto fundamental. Ó, a Gleice colocou aqui, a comunicação por redes sociais acaba sendo um problema por você não saber o tom em que a pessoa está falando. Você fala algo com calma e a pessoa entende de uma forma grossa. Pois é, aí já é um estado psicológico de estar muito na defensiva, que já interpreta tudo de acordo com aquela emoção pessoal. Então, um sujeito vitimista, qualquer pessoa que falar com esse sujeito, vai necessariamente, você está querendo me atacar, você está querendo isso, né? Fica tudo ofendido de forma muito mais forte, né? Então, esse é um ponto muito importante, da gente conseguir caminhar, da gente conseguir evoluir dentro dessa dinâmica, ok? Porque aí sim, a gente vai podendo crescer, né? Calma aí que, opa, eu tinha pensado que a Siri nem ia aparecer aqui hoje, mas ela apareceu quase no final da nossa live, viu? É uma pessoa que precisa se comunicar bem também, né? Inclusive ela veio incomodar aqui, se comunicou mal, né? Então, é um ponto importante da gente conseguir sempre olhar para essa dinâmica da comunicação pessoal e fazer sim uma autocrítica, entende? E fazer sim um exame pessoal. Como é que eu estou fazendo isso aqui, hein? Será que isso está funcionando? Será que isso não está funcionando? Ou melhor, o que eu posso melhorar? Essa é uma pergunta bacana, porque sempre temos algo a melhorar. Sempre. E isso precisa estar abraçado por cada um de nós, dentro do nosso tema de hoje, obviamente, nessa esfera da comunicação. Eu preciso melhorar a minha comunicação. Certo? Então, aí está um ponto vital. Certo? Então, é preciso trazer essa dinâmica. E, para a gente ir para os nossos finalmente aqui, uma pessoa vindo comunicar até nós, eu preciso estar mais ordenado possível para receber essa comunicação também. Então, fulano quer falar comigo. Calma aí. O que ela está falando comigo? Eu tenho que prestar atenção no que ele está falando comigo, sobre o assunto, antes de que eu esqueça o assunto e fique só com a parte emocional. Mas o fulano foi meio grosseiro comigo. Então não interessa mais o que ele falou? O que ele falou está errado porque ele foi grosseiro? Isso não estou falando para você ser grosseiro, mas estou falando se alguém foi grosseiro com você. Não, mas o que ele disse é verdade. Ele usou um tom errado na minha concepção, ok? Mas o que ele disse está certo. O que eu faço? Comunica com ele. Você tem razão. Isso aqui que você falou, cara. Eu estou errando aqui, obrigado pelo toque. Mas, poxa, da próxima vez você não precisa vir tão assim, não. Tá tudo bem. Tá? Pode vir com mais calma, tá tudo certo. Fica tranquilo. Eu vou te ouvir. Olha como a comunicação muda. Por quê, meus amigos? A gente não pode ficar criando terceira guerra mundial por aí, né? Entende? Não podemos fazer isso. Ok? Não podemos. Então, essa dinâmica, onde eu falei, que é da comunicação saudável, que de uma boa comunicação, que passa por saber
vencer a parte sensível ruim, né? Aquele desagrado sensível de uma comunicação que pode ser difícil, então eu venço ela e escolho, e faço, comunico mesmo assim. Clareza, objetividade e amor à verdade. Rafael, como que a gente vai estruturar isso? Inverte. O amor à verdade faz eu enfrentar o desagrado sensível de uma conversa difícil, faz eu me preparar para ser claro e me preparar para ser objetivo. Certo? Então, meus amigos, é esse o ponto de hoje, é essa a nossa live, curtinha, direta, objetiva e clara. Não é isso? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Já vou mandar todos vocês embora, porque eu vou embora também agora. Lembrando que tem texto de hoje, já postei o texto de hoje, Psicologia em Crise, toda quarta-feira, texto sobre Psicologia em Crise, tá? E o texto de hoje é Psicologia em Crise, é Psicologia sem alma. E temos caixinha de pergunta aberta, então estou dando dicas práticas lá, né? Me pergunte só o que você quiser, que eu vou dar dicas práticas para te ajudar a caminhar numa resolução, num caminhar mais saudável nesse sentido, tá bom? E lembrando que o link da minha maratona está na bio, é de graça e é online, tá bom? Então entra lá, se cadastre, porque vai ser bem legal contar com todos vocês, já que vocês estão aqui me dando essa moral de assistir as minhas lives aí nesse horário do almoço, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos juntos. Valeu.